Então assim, primeira pergunta que eu vou lançar para vocês, para a gente interagir um pouco. Ó, tem gente de Maringá aqui também. Que doença autoimune vocês têm na família? Ou se vocês quiserem falar, se vocês têm alguma doença autoimune, coloca aqui para eu entender um pouco o contexto de vocês. Apesar de que a minha fala hoje vai se voltar muito mais para um âmbito geral, tá? De doenças autoimunes. A gente não vai falar de uma doença específica autoimune. A gente vai falar do contexto geral da autoimunidade. A Helena é do Espírito Santo, Brasília. Bem legal. Então, primeira questão, quando a gente vai falar de doença autoimune, né? Primeiro, entender que isso é uma coisa que só vem crescendo. A gente vai vendo cada vez mais gente tendo doença autoimune, né? Eram doenças que eram muito menos prevalentes há algumas décadas atrás e a maior parte delas só cresce em número. E aí a gente começa a questionar, né? Puxa, o que está acontecendo no nosso estilo de vida, no nosso ambiente, nos nossos genes, para que a gente esteja tendo cada vez mais doenças autoimunes? É um questionamento, né? Então, o que a gente pode refletir disso, pessoal? Primeiro, a expectativa de vida vem aumentando. Nós estamos ficando com idade mais avançada, de acordo com a medicina, com todas as tecnologias. A gente está vivendo mais. E as projeções de expectativa de vida só mostram que a gente vai viver muito mais do que já estamos chegando próximo a 100 anos daqui a pouco, né, nas projeções aí que se faz das curvas de expectativa de vida. Então, por um lado, a gente vai ter aí muito mais tempo de vida, então muito mais tempo de exposição aos fatores do ambiente que são agressores. E por outro lado, o próprio envelhecimento faz o nosso sistema imunológico não ficar muito bem ajustado, podendo gerar uma doença autoimune. Então são esses dois fatores, né? O ganho da expectativa de vida, o envelhecimento, a questão da baixa capacidade do sistema imunológico a longo prazo de se manter fiel, né? De uma forma muito acertada, muito ajustada. E ao mesmo tempo todas as agressões do ambiente externo que estamos completamente expostos, repetidamente. A gente vai ver aqui, né? Já entendendo um pouco disso, que a exposição a toda a contaminação do nosso ambiente, as proteínas que são agressoras do nosso corpo, por muito tempo, faz muitas vezes desencadear uma doença autoimune, né? Então a gente vai conversar sobre isso. Ó, a Jennifer colocou aqui que ela tem sarcoidose e artrite reumatoide. Olha só, Jennifer, obrigado por você ter se exposto aqui, né? Eu sei que é difícil às vezes a gente falar que tem uma doença autoimune, porque geralmente as doenças autoimunes elas não pegam leve com a pessoa, né? Se elas estão em descontrole, elas pegam pesado com a pessoa tem várias repercussões, porque mais importante que eu já vou falando para vocês aqui na live, uma doença autoimune, seja da artrite reumatoide, seja uma doença celíaca, seja um diabetes, seja uma esclerose múltipla, independente de onde ela está agredindo o tecido do nosso corpo, o órgão do nosso corpo, são doenças sistêmicas. Essa é a primeira mensagem que eu gostaria que vocês compreendessem. Por quê? Porque a gente não pode só se limitar a tratar a doença, a lesão tecidual, né? O que está acontecendo lá na ponta onde a doença está sendo mais agressiva. Na verdade, autoimunidade, doença autoimune, todas têm em comum o fato de serem doenças sistêmicas. Então, eu posso ter artrite reumatoide e ter lesões aceleradas das minhas articulações das mãos, mas, de uma certa forma, eu tenho uma tendência, uma predisposição a ter qualquer outra doença autoimune. Então, aqui é um problema sério, né? Porque a gente vai refletir assim, puxa, quer dizer então, doutor, que se eu tiver doença celíaca, eu tenho muito mais chance de ter uma tireoidite Hashimoto? É verdade. E se eu tenho uma doença de Hashimoto que destruiu a tireoide, eu tenho muito mais chance de ter um diabetes, de ter uma esclerose múltipla? É verdade. Então o que determina isso? Agora vamos entrar um pouco mais a fundo nessa questão, né? A Jennifer colocou os fatores externos, como poeira, fungos e muita poeira externa, contribui para a piora dessas doenças. Exatamente. Então, nós temos uma tríade. Ó, escrevem aí, pessoal, vocês que estão tomando notas. Nós temos uma tríade importante das doenças autoimunes. Ó, a Alba está falando aqui, tem o pemphigoide bolhoso na mucosa. Então, qual é essa tríade?
A primeira tríade, né? O primeiro ponto da tríade é a questão genética. Para uma doença autoimune se manifestar, nós temos que ter algum tipo de predisposição genética, tá? Então a gente tem essa predisposição. Porém, o que nós precisamos saber da questão genética? Não necessariamente eu tendo esse gene de predisposição, significa que eu vá desenvolver a doença. Não é assim, né? É muito mais complexo. Nós vamos ter que ter esse gene no contexto dele, epigenética, né? E aí os fatores agressores, como foi falado aqui, em repetição, podem fazer esse gene que eu tenho vir à tona e eu desencadear uma expressão desses autoanticorpos, dessas partículas do corpo que são os anticorpos em número acelerado. Esses anticorpos vão reagir com uma certa parte específica do meu corpo, dependendo do gene que eles ativaram. Às vezes vão agredir o cérebro, às vezes vão agredir a minha pele, vão agredir meu fígado, vão agredir meus rins, vão agredir qualquer parte, no meu pulmão, meu coração. Então, doença autoimune pode lesionar qualquer tecido do seu corpo, qualquer órgão. Olha a gravidade dessas doenças, né? Então, predisposição genética. Então, o segundo da tríade é o quê? Nós precisamos ter o ambiente externo agredindo. De uma forma geral, a gente chama alostase, esse é um termo importante, é a capacidade da gente viver de acordo com todas essas oscilações, com todos esses desequilíbrios do nosso meio e conseguir mesmo assim manejá-los. Não existe, a gente usa a alostase, que é uma palavra melhor para determinar aí o que acontece na dinâmica da nossa vida, do que a homeostase. A homeostase é aquela coisa em perfeita harmonia, todos os sistemas fisiológicos em perfeita harmonia. Mas a gente sabe que a vida humana não é assim. Nós estamos vivendo sob estresse. Nós temos estresse mental, estresse físico, estresse alimentar, estresse por poluentes ambientais o tempo inteiro. Então a gente fala mais de alostase. Quando a gente quebra a nossa alostase, a gente vai entrar numa zona de perigo em que a gente vai poder estar muito mais suscetível a desencadear uma doença autoimune. Tá? Então o ambiente é muito importante. Então, genes, o ambiente, as agressões repetidas, como por exemplo aqui ela colocou mofo, ácaros, poeiras. A pessoa tem rinite, tem asma, né? Mas ela pode ter doenças mais graves, porque está sendo exposta de uma forma muito intensa e repetida frente a esses aspectos do ambiente. Então, essas toxinas ambientais, de forma acelerada e por muito tempo, fazem esgotar a nossa alostase, nossa capacidade do corpo de se autoequilibrar. E quando eu venço essa capacidade do meu corpo se autoequilibrar, eu começo a entrar num padrão de uma doença autoimune. Eu começo a gerar uma resposta imunológica aberrante. Eu estava respondendo bem imunologicamente, mas em um certo momento eu não respondo bem mais, porque muitas vezes foi muito fator de agressão. Eu tinha predisposição genética, eu tinha fator de agressão, né? E o terceiro fator da tríade, pessoal, que é essencial, que é isso que é um dos principais temas de hoje da nossa conversa, é a questão da permeabilidade do intestino. E por que esse aspecto é tão importante? Nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, a medicina descobriu essa questão do leaky gut, da disbiose intestinal e todos os mecanismos imunológicos que estão associados a essas disfunções. Então, quando a gente tem uma síndrome de um intestino hiperpermeável, a gente perde a permeabilidade do intestino. O intestino é uma célula colada na outra, é uma camadinha de células, né? Está colada uma na outra. Existem proteínas que fazem essa junção, chamadas tight junctions, né? No momento em que alguns alimentos que estão passando na luz intestinal começam a reagir com essas proteínas, existe um afrouxamento dessas proteínas. Eu perco essa adesão intestinal. Meu intestino fica hiperpermeável, fica furado, digamos assim. E no momento em que eu caio nessa condição de um intestino mais permeável, eu tenho algumas proteínas sensibilizadoras chamadas Toll-like receptors, TLR, tá? Que elas ativam cascatas inflamatórias
ali no interior, né, dentro já do tecido subcutâneo, dentro no interior do intestino, indo já na corrente sanguínea, nesse tecido conjuntivo em volta, eu já sensibilizo essas proteínas disparam reações inflamatórias em massa, e se eu não fizer nada, essas reações viram uma bola de neve, porque inflamação é assim, a inflamação ela é importante, ela nos mantém vivos, né? A gente precisa ter inflamação de defesa contra vírus, bactérias, fungos, proteínas estranhas no corpo. No entanto, quando existe esse estágio já de um intestino que está se tornando muito hiperpermeável, muito furado, e o meu sistema imunológico está sendo ativado direto, eu perco essa capacidade, esse benefício da inflamação. Na verdade, a inflamação vai se tornar crônica, e o fato dessa inflamação se tornar crônica vai desencadear respostas aberrantes, né, em relação às proteínas que estão passando lá na luz intestinal. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a tríade: predisposição genética, exposição ambiental, e aí a exposição ambiental depois eu vou falar mais, para a gente ficar um pouquinho mais horrorizado, né? Tudo que está em volta da gente pode poluir o nosso corpo, e a questão da permeabilidade do intestino, tá bom? Gravaram isso aí? Então isso é bem importante para a gente começar a entender um pouco mais essa questão. Então, a questão da autoimunidade, existe uma autoimunidade que a gente considera normal, tá? O tempo inteiro nosso corpo está reciclando células, está jogando fora células. A gente precisa ter mecanismos de comunicação no corpo para que o corpo fale assim, ó, pode jogar fora essa célula, pode entrar em apoptose, que a gente chama, em morte celular, pode fagocitar essa parte, né, englobar essa parte e jogar fora, reciclar, porque ela não é mais útil. Então o nosso corpo ele está o tempo inteiro mudando, as células estão se multiplicando, o nosso tecido do corpo está se transformando o tempo inteiro e a gente precisa fazer essa varredura. Então isso é o que a gente chama de autoimunidade benigna, ou seja, é algo bom, é algo que é necessário, é algo que vai trazer equilíbrio para o corpo. No entanto, quando a gente começa a ter respostas autoimunes aceleradas ou em quantidade muito maior, por quê? Porque a gente está muito ativado por proteínas, intoxicações, coisas do ambiente externo, a gente vai começar a ter uma autoimunidade que já é ruim, que ela é tóxica, ela vai poder gerar todo aquele mecanismo que a gente acabou de dizer. Então, aí a pessoa vai ter sintomas, né? Vai começar a ter sintomas, a agressão vai aumentar, vai desencadear uma inflamação, uma cascata de inflamação no corpo, e nós vamos ter num primeiro momento danos nas células. Nós vamos ter danos celulares, né? As células vão ser agredidas pelos anticorpos, esses anticorpos que estão sendo produzidos no corpo. Mais para frente, se esse dano celular é contínuo e vai se somando e vai passando dias e meses, o que a gente vai acontecer? Vai ter um dano no tecido. O tecido já é um conjunto de células, né? Então eu já estou quebrando e destruindo um monte de células ali daquela parte específica do corpo. Quando esse dano se acumula, a gente começa a falar de uma inflamação naquele órgão específico. Então eu já não estou mais na célula, eu não estou no tecido, eu já estou inflamando aquele órgão todo. É mais grave, né? Então a doença está avançando. E aí eu começo a ter muito mais sintomas. Aqueles sintomas iniciais, uma canseira, uma falta de concentração, uma alergia na pele, um intestino que não funcionava bem, um desânimo, de repente começa a ter sintomas mais francos das doenças. Aí a gente já não está falando mais das disfunções, nós estamos entrando aqui num aspecto de doença mesmo, de doença autoimune, tá? Então é assim que a coisa evolui. Por que eu falei isso? Só para a gente entender que quando a gente faz um diagnóstico lá de esclerose múltipla, a pessoa está com esclerose múltipla, ela já passou muito tempo já com a atividade autoimune dela aberrante. E o que a medicina convencional fez? Muitas vezes não fez nada. E esse é o grande limitador da nossa abordagem médica focada em doenças, né? Então, por exemplo, a pessoa, eu pego no consultório, para vocês terem uma ideia, quase toda semana eu vejo pessoas com autoanticorpos contra a tireoide. A tireoide é uma glândula que é muito sensível à atividade autoimune, né? Ela é muito sensível às toxinas ambientais. É uma glândula muito sensível e muito importante para o metabolismo.
Quando a gente pega lá o paciente com autoanticorpos, antitireoperoxidase, antitireoglobulina, tudo alterado, está muito acima, o que significa isso? Para a medicina convencional, se fala para a pessoa assim, espere a sua glândula ser destruída para um dia a gente fazer a reposição hormonal, o levotiroxina, o Puran. É uma grande perda de tempo, não é feito nada para o paciente. O paciente está doente já, ele já está num processo autoimune, e o que a medicina fez convencional? Nada. Porém, essa atividade autoimune pode ser freada, e dá para frear mesmo, pessoal. Tem vários pacientes meus que têm essa tendência, a Hashimoto, e a gente consegue frear o processo e reverter, fazer o anticorpo ir lá para baixo. E quando a gente consegue fazer isso, a gente está evitando não só que a pessoa destrua a glândula tireoide dela, mas que a gente consegue evitar que ela tenha outras doenças autoimunes. Então veja a importância de a gente entender o que está acontecendo no começo. Não adianta só ir lá, agora você está com esclerose, está com lesão, está paralisado uma parte do corpo, está sem sensibilidade, você tem esclerose, ok. Aí já é tarde, é muito mais difícil de tratar. O ideal é a gente ter uma medicina mais preventiva, que é o que eu faço todo dia no consultório, né? Em que a gente consegue ter mecanismos de abordar tudo isso muito tempo antes. Muito tempo antes. Dá mesmo para fazer, pessoal. Isso que é o bacana, tá? Então, só para vocês entenderem que antes de uma doença autoimune surgir, a gente vai ter disfunções, muito tempo antes. Antes de uma pessoa ter uma retocolite ulcerativa, uma doença de Crohn, a gente vai ter alterações de anticorpos muito tempo antes. A gente vai ter marcadores de inflamação alterados muito tempo antes. Então a gente tem que fazer alguma coisa muito tempo antes, para que a gente chegue na doença, para que essa disfunção seja tratada na raiz, tá? Então essa é a grande diferença dessa visão, tá? A Jennifer colocou aqui, estou em investigação com agravante de doença celíaca. Bem isso que o meu médico diz sempre, uma doença entrelaça a outra. Isso, vamos falar, já que você falou nisso, né, Jennifer, na doença celíaca, ela é uma doença extremamente estudada para compreender as doenças autoimunes. E na realidade, lembra da tríade que eu falei? Hiperpermeabilidade intestinal? Hoje, pessoal, a doença celíaca, que é uma doença provocada pela exposição, né, de proteínas do glúten, tá? E sensibiliza essa resposta imunológica no paciente, a gente sabe que hoje o consumo de glúten é brutal, tá? A gente tem uma alimentação muito rica em glúten e nós temos que ter a ideia do que é essa proteína do glúten. A proteína do glúten é uma proteína de dificílima digestão, tá? E somado ao fato de o glúten, né, o trigo, ter sido geneticamente modificado e nessas alterações genéticas, a quantidade de glúten que se produz num processo industrial do trigo é muitas vezes maior. Ou seja, eu estou falando de uma proteína que eu não consigo digerir, que é de uma certa forma tóxica e que a gente come demais pela dieta ocidental. Não é só do pão, não é só nas massas, no macarrão, mas o glúten está em quase tudo, pessoal. Fui estudar para essa live e até eu não sabia, mas muitos cosméticos têm glúten. Você acredita nisso? Muitos produtos de limpeza que a gente usa em casa têm glúten, tá? Tem contaminações cruzadas com o glúten em alguns cereais. Então a gente está exposto ao glúten continuamente. E o fato de ser uma proteína de difícil digestão faz ela se tornar muito tóxica, além de ela gerar um desequilíbrio das bactérias intestinais. Essas bactérias vão ficar num perfil muito mais patogênico, ou seja, eu vou acelerar o meu processo de intestino furado, de hiperpermeabilidade intestinal. E o fato de eu acelerar esse processo vai fazer desencadear aquela cascata inflamatória, e essa cascata inflamatória, em geral, pode gerar qualquer tipo de autoanticorpo. Aí vai depender da sua predisposição. Algumas pessoas têm predisposição a ter artrite reumatoide, outras têm predisposição a ter uma alergia muito grave no corpo, uma dermatite atópica. Outras vão ter tendência a ter asma, outras vão ter tendência a ter Hashimoto, outras vão ter tendência a ter síndrome de Sjögren ou qualquer outra doença reumática. Aí esse processo está dado. Então, realmente, a doença celíaca, ela é um protótipo, né? Ela é um tipo de doença
que tem um processo autoimune, né, de alergia com a proteína do trigo, o glúten, mas na verdade a gente tem uma entidade, até eu abordei aqui já nos meus posts, que se chama sensibilidade não celíaca, né, que seria já um tipo de sensibilidade ao trigo, não especificamente só ao glúten, mas ao trigo, as proteínas gerais do trigo. Então, em geral, pessoal, é muito difícil hoje quem não se beneficie de retirar o glúten da dieta, nessa questão intestinal. Não significa que todos nós estamos proibidos de comer pão e glúten, etc. Mas é muito comum, tá? Se a gente levar em consideração que a maior parte das pessoas está inflamada, que a maior parte das pessoas está adoecida, então a gente vai ter que lá na frente, eu vou falar no final da live, qual vai ser o protocolo inicial de tratamento das doenças autoimunes. E uma das coisas que a gente sempre sugere é a retirada do glúten, porque aí eu vou estar tratando, evitando essa hiperexposição intestinal, e a gente sabe que o nosso intestino, pessoal, ele guarda 70 a 85% do nosso sistema imunológico. Então a gente está falando de doenças autoimunes, não tem como não tratar o intestino. Já que o intestino é 85% do sistema imunológico, como que eu vou tratar hoje qualquer doença autoimune sem tratar o intestino da pessoa? Compreenderam por que também a abordagem médica ocidental que fragmenta o corpo? Eu vou no reumato para ver minha artrite reumatoide. Eu vou no endocrinologista para tratar minha diabetes. Eu vou no neuro para tratar minha esclerose múltipla. Eu vou no endócrino para tratar a tireoide. Ela é insuficiente. No nefro para tratar a minha doença intersticial lá do rim. Então, assim, essa visão fragmentada, ela faz os profissionais também tratarem só aquele órgão. Mas não tem como ter um bom sucesso no tratamento de uma doença autoimune tratando só o órgão da pessoa. A gente vai ter que tratar o intestino, tá? Então, assim, não tem como. Você tem que manejar o intestino da pessoa. É um dos pontos do tratamento, não é o único. Eu vou falar de mais coisa. Mas o intestino é fundamental, tá? Então, isso aí é bem importante falar. Lembrando também, né, que vários sintomas iniciais de doenças autoimunes, isso aqui é muito importante, vou deixar anotadinho aqui. Mas a gente está obeso, está engordando fácil, está difícil de emagrecer, está cansado, está distraído, está ansioso, tá? E a gente acha que isso é normal, né? As pessoas falam assim, mas é normal, né, hoje em dia, né, doutor, ser assim. Veja, isso pode ser o início de uma doença autoimune. Por quê? Porque são sintomas inespecíficos. As doenças autoimunes podem pegar qualquer parte do nosso corpo. E muito antes de ter a doença instalada, nós temos disfunções. Então a pessoa que está inflamada excessivamente, ela fica assim, difícil de emagrecer, fica desconcentrada, fica sem força, sem energia. Então, uma das coisas que você precisa ser sempre exigente é você tem que estar no nível de energia plena. Não existe essa história, tô bem e tal, mas tô mais ou menos de energia. Não, uma pessoa que está saudável tem energia plena, tá? Não é hiperatividade e ansiedade, tá? Não vamos confundir. É ter energia, é ter disposição, é estar centrado, né? É fazer as coisas com foco, com concentração. Então, se a pessoa está bem assim, ótimo. Isso já é preventivo de uma doença autoimune. Você tem baixa de energia, você tem dificuldade de emagrecer, você começou a ter resfriado de repetição, você tem acne no corpo, você tem erupção no corpo, você tem falta de força muscular, sinal de alerta. Isso aí é tudo sintoma inespecífico de uma possível doença autoimune lá na frente. Se você não fizer nada, pode acontecer isso, tá? Sistema imunológico, pessoal. Temos um sistema imune inato e um sistema imune adquirido, adaptativo. Esses dois sistemas são muito importantes. A gente está falando de doença autoimune, tem que falar de sistema imunológico. Não tem como não deixar de falar, né? O sistema imune inato nosso é como se fosse assim, já está lá os tanques de guerra, já está lá o fogo, já está lá a artilharia para qualquer coisa estranha que esteja entrando no nosso corpo, já tem à disposição esse sistema de defesa. Ele já está colocado lá. Tá? Então esse sistema imuninato, em geral as pessoas vão perdendo muito. Vão perdendo muito. Então o sinal de que teu sistema imuninato está ruim é, por exemplo, ter resfriado de repetição. É você ficar doente de herpes repetidamente.
é você ter qualquer infecção de repetição, uma candidíase de repetição, é você o tempo inteiro ter alguma queixa, algum quadro agudo que vem e volta, sinal de que teu sistema imuninato está ruim. E essa é a nossa primeira linha de defesa. Aí a seguir, quando esse sistema não está bom, ele não conseguiu conter toda essa agressão, a gente vai recrutar no nosso corpo, vai fazer uma imunidade adaptativa, ou seja, muito mais específica daquele agressor. Então eu vou no corpo estimular, contratar um assassino assim, para matar esse aqui, né? Então quando a gente começa a gerar anticorpos, né, essa imunidade que vai sendo adquirida por essa exposição muito contínua desse agressor do meio externo, a gente começa a produzir anticorpos específicos. Esses são os mecanismos das vacinas, por exemplo. Quando a gente injeta qualquer substância, qualquer vírus atenuado, qualquer proteína de vírus no nosso corpo, a gente está desencadeando anticorpos contra essa parte, esse vírus, enfim. E aí um dos questionamentos das vacinas é isso: por que estimular essa imunidade e não estimular através do sistema imune inato, que é o trato digestivo, é o nosso sistema de barreira, de defesa? Por que as vacinas não podem ser desenvolvidas via oral, ao invés de ter que injetar lá no sangue? Né? Porque você está pulando uma linha de defesa. Na verdade, a linha inata, que o nosso trato digestivo faz parte, é muito importante, é a principal linha. É onde tem muita defesa. E a gente não tem nas vacinas que são via intramuscular, né? A gente não tem esse mecanismo, a gente está pulando essa etapa. Não é muito inteligente do meu ponto de vista, mas a indústria precisa ganhar dinheiro, provavelmente tenha questões econômicas envolvidas nessa questão. Mas voltando, então, a gente tem esses dois sistemas e o que acontece? Aí eu vou falar um pouquinho mais do glúten. Já está bem estudado que a exposição contínua à proteína do glúten faz gerar no corpo o que a gente chama de mimetismo molecular. Não só o glúten, qualquer agente agressivo, por exemplo, se a pessoa tem intolerância à lactose, a maior parte das pessoas tem, né? Porque não tem como. As proteínas do leite, a caseína, a lactose, são muito grandes também. Então o nosso corpo não vai conseguir digerir. O fato de não digerir vai expor uma coisa ruim lá para as bactérias intestinais. Vai fazer hiperpermeabilidade intestinal, vai desencadear o sistema imunológico. Então a hiperexposição a alguns alimentos, principalmente o glúten, o leite, com certeza, carne vermelha, repetidamente, pode desencadear mais respostas de mimetismo molecular. O que é isso, Luiz? O que é esse mimetismo molecular? Significa que certas proteínas dos alimentos, elas são muito parecidas com estruturas do corpo. Então a gliadina, por exemplo, que é uma proteína que tem no glúten, e a gente até mede os anticorpos anti-gliadina, ela é muito parecida com vários tecidos, por exemplo, tecido cerebral. Então a pessoa que tem tendência a ter essas doenças autoimunes, ao ser exposta ao glúten, à lactose, essas estruturas proteicas vão estimular anticorpos específicos, só que como essas estruturas proteicas são muito parecidas com tecidos do corpo, eu não vou estar combatendo só aquela proteína específica estranha, eu vou acabar agredindo o meu próprio corpo, tá? Então esse é o problema. Mimetismo molecular, isso já é provado, tá, pessoal? Já tem bastante coisa publicada sobre mimetismo molecular, tá? Ó, só para reforçar, quer fazer pergunta, coloca na interrogação aqui embaixo, porque aqui na live vai vindo muita gente e eu acabo não vendo as perguntas de vocês, tá bom? Coloca ali embaixo na interrogação, tá? Então todas essas perguntas que estão aqui eu não vou responder, coloca ali na interrogação que vai ficar mais fácil daí, pessoal, para eu interagir com vocês. Várias pessoas aqui, ó, colocaram comentários, né? Eu quero que vocês comentem, troquem lá, mas coloquem nas perguntas que vai ficar melhor, tá bom? Então a gente está falando disso, né? Estamos falando aí dessas proteínas que estão gerando mimetismo molecular. Isso é um problemão, né? E o nosso corpo vai começar a fazer anticorpos, tá? E aí o que acontece também, né, pessoal? Além disso, como é que a gente vê, né, quando a gente tá saindo desse equilíbrio, dessa alostase, em que nossa capacidade de bloquear
tirar tudo que é estranho, a gente está fazendo bem e daqui a pouco extravasa, né? Então a gente vai, por exemplo, tem que investigar, quando a gente investiga na prevenção, a gente precisa pedir, por exemplo, pede sempre anticorpos da tireoide. É um exame que você tem que fazer direto. É uma forma muito efetiva de você perceber a autoimunidade na pessoa. Por quê? Anticorpos antitireoide, antitireoglobulina, antitireoperoxidase, são um dos primeiros que se alteram quando a pessoa está entrando num espectro já de produção de autoanticorpos, tá? Então é muito útil pra gente, porque a partir disso vai dar um alerta para a pessoa. Ó, você vai ter que mudar radicalmente. A dieta vai ter que mudar. Existem padrões mentais. Ó, o estresse. Já que as pessoas sempre me perguntam, mas doutor, e os fatores emocionais, né? Eles desencadeiam esse processo autoimune, esse processo que agride o corpo? Com certeza, tá? Com certeza. Eu sou homeopata também, né? Então a gente ouve a história da doença autoimune e lá atrás, na origem dela, tem um processo que é muito parecido com várias doenças autoimunes, que eu vou compartilhar com vocês, tá? E depois divida isso com quem vocês conhecem, que vocês gostam, que tem doença autoimune. Vai ser útil para essa pessoa. Mas basicamente a autoimunidade, né, acompanhando esse processo que a gente está explicando do que está acontecendo no intestino, no corpo, a geração dos anticorpos, a gente sempre tem um padrão mental e emocional que acompanha um pouco esse processo. E qual é esse padrão? Controle, né? Eu quero controlar, eu quero me controlar, eu tenho uma crítica muito grande sobre mim mesmo, eu tenho que ser muito perfeito, eu tenho que performar muito, eu não posso errar, eu que tenho que assumir as coisas, eu que dou conta, eu que sou bom, os outros são fracos, eu que tenho que centralizar. Geralmente, alguém se identificou aí? Então, geralmente, quando você ouve a história da doença autoimune, e é muito legal isso porque o paciente às vezes vai com uma doença autoimune achando que eu só vou tratar ali a doença, tá? Tchau, volta daqui 2, 3 meses. Não, a gente quer ouvir de onde veio esse processo. E quando a gente começa a conversar sobre a história da doença, o que está por trás, as dinâmicas, né? A gente sempre vai esbarrar um pouco nessa forma de interpretar a realidade, muito dura, muito autocrítica, muito pesada, né? Então eu vejo isso muito, não é uma coisa sempre, né? Como na medicina nada é sempre, mas é um padrão que eu consigo perceber bastante recorrência, tá? Dentro das doenças autoimunes. Então é uma coisa assim que chama atenção. Então o processo emocional, quando a pessoa entra nesse processo também, quem é aqui que gosta de estudar medicina funcional, nutrição funcional, sabe que os gatilhos emocionais atingem o intestino também. Que o segundo cérebro e o primeiro, ou tanto faz, né, aqui que os dois são importantes, eles se conversam. E na medida em que eu estou sob estresse crônico, eu estou com raiva, estou com ódio, tô com orgulho pra caramba, sou uma pessoa rígida demais, sou pouco flexível psicologicamente, essa dureza, ela também tem um processo que desencadeia em nível intestinal. Então eu faço um processo de disbiose e de leaky gut, de intestino furado, né? Intestino hiperpermeável, só pelo padrão mental também, que eu tô gerando, de estresse, de ficar sempre irritado, de estar sempre na tensão, de não conseguir relaxar. Sistema nervoso simpático hiperativado. Então eu vou gerar esse processo intestinal e isso também vai botar lenha na fogueira. Por isso que, em geral, uma doença autoimune, que é uma doença grave em geral, ela não vem sozinha, não vem só, caiu do céu. Não, tem todo esse processo alimentar que a gente está falando, tem o padrão emocional também, que está botando mais lenha na fogueira, mais álcool nessa fogueira. Entenderam o processo emocional? Ele está lá sempre, tá? E ainda fazendo um adendo em relação aos processos emocionais, também é muito interessante, eu tenho uma ferramenta, né? Nem digo ferramenta, mas é uma abordagem que mostra essa coisa mais profunda da doença autoimune, que são as dinâmicas sistêmicas da doença autoimune. Através do uso da fenomenologia das constelações familiares, já vi várias constelações, tive a oportunidade de facilitar constelações em que a gente vai olhar essa doença autoimune, esse câncer, essas doenças graves, e a gente consegue perceber quais são os padrões mais ocultos, né, de lealdade familiar, ou de às vezes de um movimento de a pessoa querer morrer mesmo,
um luto, alguma coisa que está acontecendo que a pessoa que tem a ver com a doença. E que no momento que ela consegue ter uma solução sistêmica, a doença pode, não necessariamente, mas pode pegar mais leve com a pessoa, pode diminuir essa autoimunidade, tá? Então a autoimunidade, pessoal, você que tem uma doença autoimune e está me acompanhando, grave isso. Eu vou falar uma coisa para vocês para mudar um pouco o mindset de vocês em relação ao que vocês têm. Doença autoimune tem sim chance de ser desativada. Gravem isso aqui. Por quê? Porque pela medicina convencional, você só vai ouvir que é crônico e vai até o fim da tua vida. Se não te matar antes, você vai morrer com a doença autoimune. Olha, autoanticorpos podem ser totalmente desativados no seu organismo, tá? É claro, uma doença que já evoluiu muito, uma artrite reumatoide que já está há muitos anos, destruiu já articulações, é difícil construir articulação. Não vai ter de novo a tua articulação. Porém, o processo autoimune, a geração desses anticorpos pode sim ser silenciada, a ponto de você não ter mais os anticorpos positivos, tá? Então gravem isso aí, é para você pensar sobre isso. Não coma, não engula esse discurso de que não tem cura, que não tem jeito, que o negócio é só tomar, se entupir de remédio, tá? Não existe isso é tratamento grosseiro. Tem que fazer? Tem que fazer, às vezes tem que usar um corticoide, imunossupressor, um imunomodulador, vai ter que usar. Mas em paralelo tem que fazer tudo isso que a gente está conversando aqui na live, tá? Bom, pessoal, então esses sintomas de aumento de peso, aumento de cansaço, depressão, dor no corpo, dor muscular, dor na cervical, dor na lombar, muito constante, insônia, tudo isso pode ser um contexto que vai gerar uma doença autoimune, ou seja, já estou num processo inflamatório, eu não estou bem, eu não estou antioxidado. Vocês sabem, quem segue meu canal aqui, eu falo muito sobre radicais livres e sobre estresse oxidativo. Oxidação faz parte do corpo, é importante para a gente combater um monte de agressões. Mas o estresse oxidativo é o que já foi demais, é muito radical livre. E onde que são produzidos esses radicais livres? Nas nossas queridas, vocês sabem, né? Mitocôndrias, né? Então as mitocôndrias são essas organelas que estão dentro das células, tá? E elas estão produzindo energia, quebrando ATP, fazendo você ter disposição à energia, fazendo o metabolismo funcionar. E as mitocôndrias, nesse processo, produzem muito radical livre, muito elétron fica lá, né? E a gente esses elétrons, essas substâncias que ficam ali sem antioxidação, elas podem lesar as membranas das células. Então esses radicais livres têm que ser tamponados, eles têm que ser bloqueados. E acontece que a gente tem uma capacidade antioxidante no corpo. Isso é uma coisa que não é falado na medicina, é muito impressionante isso, né? Os médicos não falam de detoxificação, fase de detoxificação do fígado, não falam do intestino. São os dois principais órgãos do corpo de antioxidação, pessoal. Você estando com o teu intestino bom e com o teu fígado bom, não tem jeito, você já vai ter uma capacidade antioxidante elevada. Você vai conseguir bloquear esses radicais livres e gerar muito menos inflamação no teu corpo. Então, focar em antioxidação é fundamental. Por isso que a gente fala de suplementação, né? Eu até tenho aqui se vocês entrarem no link da minha bio, vocês vão clicar no link da bio, vocês vão ver um e-book ali sobre vitaminas e sais minerais para a longevidade. Baixem esse e-book, por favor, porque lá tem os que são fundamentais para a antioxidação, para diminuir o processo do estresse oxidativo. Então a suplementação bem indicada, bem personalizada, é sim um dos pontos do tratamento de uma doença autoimune. Você precisa dar condições para que esse corpo vença esse estresse oxidativo que está se acumulando. E hoje em dia, infelizmente, só dão corticoide, imunossupressor e imunomodulador para as pessoas que têm doença autoimune. Então está deixando-se de fazer muita coisa, tá? Muita coisa está sendo deixada de lado. Então, isso é importante. Então vocês vão perguntar assim, doutor, mas então o que a gente faz? O que a gente pode estar fazendo? Baixa o e-book lá das vitaminas e sais minerais, primeiro, fundamental. Depois vocês entram aqui no link da bio. E a outra questão é a seguinte, a gente vai ter que ter uma alimentação com mais vitaminas antioxidantes. Então a gente tem que ter uma dieta bem equilibrada. E a gente vai ter que ter uma dieta rica em polifenóis. Os polifenóis são muito efetivos, tá? Para conseguir diminuir esse excesso de elétrons da mitocôndria. Né? A Gauss colocou aqui, buscar saúde é olhar para a vida. Exatamente, tem que mudar o olhar.
para de olhar só para a doença, olha para a vida também, né? Porque é a vida, a gente tem que olhar para a vida. As pessoas se contentam, pessoal, a não ter sintoma. Não é isso. Qualidade de vida não é isso. Saúde plena não é não ter sintoma, é estar a mil, é estar produzindo, é estar tendo propósito de vida aqui. A nossa vida é muito rápida, é muito impermanente, né? Quem quer até ter aí umas dicas de saúde mental, eu fiz uma live aí uns dias atrás que eu falei muito sobre saúde mental, mindfulness e emoções difíceis. Dá uma olhada lá. Material de qualidade, tá? Não porque eu falei, mas eu trouxe várias citações naquela live que são fantásticas, de pessoas assim iluminadas, né? Então tem várias dicas de como manejar esse processo aí, tá? Então tem que ter saúde, não é só ficar tratando doença. Sai dessa, meu, né? As pessoas tomam antihipertensivo para pressão e acham que tá tudo bem porque tá controlado. As pessoas tomam remédio para diabetes e acham que tá tudo bem porque a glicemia baixou. É muito mais que isso tratar essas doenças. Não está tratando o estresse oxidativo, não está tratando o intestino, não está dando antioxidante para o fígado, não está tendo estilo de vida compatível. Ou seja, tratamento ruim, tratamento pequeno. Tratamento pequeno, qual é a consequência? Vai tomar um remédio, o ano que vem vai tomar 2, daqui 3 anos vai tomar 4, no outro vai tomar 10, e quando você tiver 80 anos, você vai estar com 2 listas de remédio, gastando uns 1.500 na farmácia. A farmácia quer que você faz isso, né? Para poder dar dinheiro lá para os caras. E você vai viver no plano de doença. Você vai viver fazendo exame, procurando onde que está a doença. E você deixou de tratar a tua saúde. Você deixou de investir em saúde. Porque você fez o tratamento errado. Te contaram uma ilusão, um arco-íris. Fizeram você acreditar que era importante focar na doença e não era só isso. Tinha que tratar o corpo como um todo, que é o que a gente sempre faz, né? Tá? Então, acorda, pessoal. Isso aí, tá? Então, assim, ó, uma coisa interessante quando eu estava estudando aqui para essa live de vocês sabem que, por exemplo, as pessoas que trabalham na aviação, elas têm 7 vezes mais linfoma e leucemia do que as pessoas que não trabalham na aviação. Aí eu falei, pô, que coisa impressionante. Porque elas trabalham lá no alto, nos aviões. E a carga de energia solar, radiação solar que atravessa uma lata de alumínio que eles estão viajando, né? O alumínio já é tóxico pra caramba. E ainda mais aquela radiação solar faz o corpo ser muito detonado por toda essa radiação e por toda essa carga tóxica que tem lá nos aviões. Então, assim, realmente, vê como é complicado. Às vezes isso equivale a muitos raios-x. Uma viagem, até nesse livro que eu estava lendo sobre autoimunidade, uma viagem de Nova York para Los Angeles de avião equivale mais ou menos uns 40 raios-x no tórax. Você tem noção da carga radioativa que é isso, pessoal? Então, assim, pense nas profissões, nas exposições que nós temos, ou nas não exposições, né? Porque, como a gente vai ver, vivemos dentro de caixas hoje em dia, dentro de lugares fechados, frente a uma tela de computador. Vocês viram aqui um story que eu publiquei sobre detoxificação, né, para a demência digital. Foi de uma aula em São Paulo que eu estava esse final de semana e que falava da intoxicação dos celulares, das baterias, dos computadores, dos aparelhos que estão conectados na tomada e a gente está interagindo com o fato de a gente não conseguir fazer descarregar essas cargas elétricas, né? A gente não pisa mais no chão, por exemplo, não tem fio terra, né? E não consegue. Então a gente está vivendo no ar, num ambiente totalmente artificial, fechado, sem luz solar. Como é que a saúde vai ficar? A gente está artificializando muitos ambientes. Por que eu estou falando isso? Porque isso também é carga tóxica que vai se acumular no teu corpo e o teu corpo vai perder a capacidade de alostase até o ponto de gerar uma doença autoimune, tá? Então, é tudo, pessoal. A gente tem que pensar em tudo, tá? Não adianta achar, é por causa disso, doença autoimune. Doença autoimune é um tema complexo. Tem várias questões envolvidas, tá bom? Agora vamos falar, tá, Luiz, você só falou de desgraça. Você só ficou falando de coisa pesada, de por que a gente está ficando doente, que o intestino está inflamado, que a gente está cheio de toxina ambiental, é agrotóxico, é metal pesado, é celular, é radiação magnética, é o micro-ondas, um monte de coisa. Tá, mas e qual é a saída? Bom, uma das saídas é ver lá as vitaminas e sais minerais do meu e-book. Baixa lá se você não baixou.
tá perdendo, tem que ir lá baixar, tá? Mas muito mais que isso, eu vou dar umas dicas aqui, né? Então vamos pensar, em termos de alimentação, eu acho que às vezes o tratamento, as pessoas vão lá, vão se consultar comigo, né? Aí elas querem que eu prescreva alguma coisa, mas às vezes eu brinco com elas que o essencial é tirar o que está fazendo mal. As pessoas estão dispostas a tomar cápsulas, a tomar antioxidantes, a fazer alguma questão, alguma manipulação, ou usar algum hormônio que está indicado. Mas quando você vai tocar assim, olha, você tem que tirar o que está fazendo mal. Aí elas começam a me olhar torto. Quando você toca no estilo de vida das pessoas, as pessoas estão pouco dispostas a mudar seu estilo de vida. Então a pessoa quer continuar assistindo série até a meia-noite, quer ir dormir a 1 da manhã, quer acordar tarde, né? Não quer fazer exercício físico, que diz que não gosta, né? A pessoa quer comer um monte de carboidrato simples, a pessoa quer comer muito mais do que precisa, a pessoa quer viver sob estresse, trabalhar um monte e não ter nenhum problema, aí vai ficando mais difícil, entendeu? Porque a pessoa não está disposta a mudar aquilo que está fazendo ela adoecer. Então, assim, o grande desafio das consultas é o cara sair da consulta convencido de que ele está fazendo errado. Se está errado, tá tendo sintoma, tá com doença, tá dando merda, digamos assim, é porque a pessoa está fazendo errado. E a pessoa precisa se abrir para o novo. Ela precisa se convencer de que tem que fazer uma mudança. Então, diante de tudo que a gente tem de ciência, tá, pessoal? Falando de doença autoimune, isso aqui é geral, tá? Eu oriento para todos os pacientes. Anota aí. O que você tem que tirar? Vamos falar da alimentação. O que você não pode comer se você quer evitar uma doença autoimune. E se você tem doença autoimune, mais ainda, você tem que ser mais chita nesse aspecto, mais radical, né, no que eu vou falar aqui. Primeiro, tira o glúten, tá? Tira o glúten. Você vai ter que tirar o glúten por um bom tempo para dessensibilizar teu sistema imunológico, tá? Algumas pessoas, depois de dessensibilizar, vão poder comer um pouco de glúten e não vai ter atividade autoimune. Mas algumas pessoas que são mais sensíveis, têm sensibilidade não celíaca ou até os celíacos, não podem, né, de jeito nenhum, comer glúten, para sempre, né? Então esse é um ponto. O outro é tirar o leite e os derivados. Mas principalmente o leite de vaca, que é um produto, pessoal, acorda. Leite de vaca é um produto lixo. Ele está pasteurizado, está homogeneizado, ele passou por vários processos químicos, adicionaram um monte de químicos naquele leite, a vaca sofreu pra caramba, inflamou a úbre, tomou antibiótico durante toda a fechadinha num curralzinho ali, né, tendo que produzir aquele leite, deram um remédio para ela lactar mais, tá? Anabolizantes, tem transgênicos pela soja e milho que ela comeu, não dá, né? Não dá para tomar leite, gente. Quer tomar leite, vai ficar mal. Não tem jeito, tá? Leite tem que tirar da dieta. Vai usar leite vegetal, tá? Ah, mas eu não gosto. Habitua. O paladar se habitua. Se você comer doce todo dia, você vai querer comer mais doce. Você vai ficar viciado em doce, tá? Então não adianta, tem que mudar o hábito. Ó, tem gente perguntando, quanto tempo tem que tirar? Se você está diante de um processo autoimune, para você sair da sensibilização imunológica, em torno de 60 dias. Mas eu diria, não faça isso. Já adote como estilo de vida. Não comer glúten e tirar o leite é bom para todo mundo. Então tire de uma vez. Ah, mas eu não sei o que vou comer. Sabe, tem um monte de comida. Né? Eu encaminho para as minhas nutrifuncionais lá e elas dão um monte de opção para os pacientes do que eles podem comer. Então é uma questão de você se abrir para o novo. Terceira questão aí na alimentação é o açúcar. Até a Glaucia já colocou aqui, né? Que o açúcar é um veneno, gente. Açúcar branco, refinado, açúcar assim que a gente usa muito, né? A gente tem uma alimentação muito rica em açúcar. Ah, as pessoas acham que comem pouco açúcar, comem demais. Você começa a fazer inquérito alimentar, eu não faço muito isso, eu deixo para as nutris. Mas às vezes o paciente, mas me diga aí o que você come. É um pãozinho de manhã, um pãozinho de tarde, uma sobremesa depois do almoço, é uma colherinha de açúcar, é um negócio com adoçante. Gente do céu, a gente está se intoxicando de açúcar. Por isso está todo mundo gordo, está todo mundo obeso, com aquele abdômen assim, ó, cheio de gordura. Por quê? Açúcar em excesso vai gerar gordura.
Então acorda, a gente está comendo muito açúcar. A gente tem que diminuir sim o açúcar refinado. Isso não significa não ingerir carboidratos. Nós precisamos ingerir carboidratos, mas não o carboidrato refinado. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Essa água aqui também é muito importante para doença autoimune. Ó, aqui ó, uma água, se vocês forem ver, ó, é uma água com hidrogênio molecular. É uma água que tem magnésio, água magnesiana. Sabe o que o magnésio faz no nosso corpo? Tá lá no meu e-book. Dá uma olhadinha lá. Mas água alcalina pH 9,5. Se você tem qualquer problema de intestino, você é celíaco, você tem doença de Crohn, você tem retocolite, você tem sintomas digestivos, você tem que tomar esse tipo de água aqui. Essa água aqui é formidável, não só para quem está doente, mas para prevenção. Maravilha, cheia de energia. E aí, o que mais na alimentação a gente vai fazer? Então, estamos tirando os tóxicos. Carne vermelha. Pessoal, se você ainda come carne vermelha, para com isso. Pare com isso, pessoal. Para de comer carne vermelha. Pela mesma razão do leite, a água está extremamente... A carne da vaca está muito poluída de um monte de tóxicos, de químicos. Infelizmente, os animaizinhos sofrem, mas tudo se acumula na carne. E quando você vai comer a carne, tem todo esse processo químico poluidíssimo do ambiente. Com antibiótico, com transgênico, um monte de coisa lá química que não devia estar lá, né? Então isso tudo vai agredir teu intestino, vai gerar mais processos autoimunes, tá? Então tem que tirar a carne. Bom, falamos de leite, falamos de glúten, falamos de açúcar, falamos de carne. Aí assim, mandatório, né? Tem que comer tudo orgânico, o máximo que você puder. Não me venha com essa história, mas eu não acho. Vai achar, vai ter que procurar. Vai ter que fazer essa engrenagem do orgânico ser mais forte no Brasil. Por quê? Porque não dá para consumir com agrotóxico, pessoal. Agrotóxico partícula estranha, vai detonar teu sistema imunológico, tá? Então não dá para comer com agrotóxico. Aí o que você tem que comer? Vamos lá. Alimentos ricos em antioxidantes. Vocês já sabem, mas vamos lá, vamos fazer uma memória aqui. Peixes de água fria. Não tem peixe de água fria hoje em dia. Esse salmão que você compra é um veneno, tá cheio de corante, é um salmãozinho que viveu ali no raso, né? Eles fazem aquele cercadinho no mar e botam o salmão ali para ser produzido artificialmente, cheio de comida ruim para aquele salmão, né? E a gente vai comer o salmão que tá coloridinho achando que é uma grande questão. Você não pode comer salmão hoje em dia, pessoal. Se você vai comer um salmão, você vai pagar caríssimo um salmão de qualidade. Você não pode ir ali no Japa e pegar salmão. Você vai se intoxicar, é carne crua ainda. Tá cheio de contaminação nessa carne. Para com isso. Qual é a sugestão? Tome ômega 3. Ômega 3 com selo IFOS, purificação total, de proteção ambiental, de não agredir os animais excessivamente. Esse ômega 3 tem que consumir. Todo dia tem que tomar ômega 3, tá? Ômega 3 é fundamental, é um antioxidante muito importante. Chocolate amargo, acima de 70% de cacau. De preferência com o mínimo de açúcar possível. Chocolate 100% cacau. Eu como, às vezes, 100% cacau. Cacau é um baita antioxidante. Então favorece essas cascatas de antioxidação no corpo. Alho, a gente usa bastante na alimentação brasileira, né? O alho tem bastante antioxidante. As amêndoas tem bastante antioxidante. O vinho tinto, só que cuidado, pessoal. Vinho tinto tem resveratrol, né? Muito importante, é um baita antioxidante. Mas o suco de uva tem também resveratrol e dá para manipular o resveratrol. Portanto, consumir vinho todo dia nunca, tá, pessoal? Tem álcool junto. Álcool é extremamente agressivo, tá? Então você vai consumir um alimento porque ele tem uma coisa boa, mas no cômputo geral tem álcool. Você tem que tomar cuidado, moderadamente. 1, 2 taças de vinho aí por semana, beleza. Mas que isso começa a ficar demais, tá? Ó, a Glaucia colocou amo. Eu também gosto muito de vinho, né? Mas tem que ser pouco. E de preferência um vinho bom. Não dá para ser vinho ruim, né? Vai ter mais química no meio. Meio quilo de frutas e vegetais por dia. Tá? Então, entre frutas e vegetais, pelo menos uns 500 gramas é muito importante, tá? Cenoura. Cenoura, pessoal, é riquíssima em polifenóis, em antioxidantes. Só que tem que ser cenoura orgânica, só reforçando, tá bom? Então, pode comer cenoura, que é muito bom. Brócolis.
Brócolis eu particularmente como quase todo dia. Brócolis é fantástico. Tem ali indol 3-carbinol, que é uma substância que é anticâncer, que varre teus radicais livres no corpo, diminui estrona, que são estrogênios que estimulam células da mama, podendo aumentar o risco de câncer de mama. Ele é o limpa-trilho, ele tira tudo que é ruim no corpo. Indol 3-carbinol, tá no brócolis, tá no repolho roxo principalmente. Tá anotando aí? Anota aí, quero ver essa anotação. Tomates orgânicos, muito bom, licopeno, né? Que tem bastante poder antioxidante. Pimentões vermelhos, sempre orgânico, né, pessoal? Pelo amor de Deus, não vai sair dessa live, o doutor falou que é bom para comer pimentão, vai ali no mercado e compra pimentão. Não, né, gente? Não é assim, tá? Mas assim, essa questão da autoimunidade é um negócio absurdo, né, pessoal? Hoje se estima que 1/5 das mulheres americanas tem algum tipo de doença autoimune. E 1/7 dos homens americanos tem alguma doença autoimune. Isso é lá porque eles medem. Mas imagina, tem muita gente que nem mediu, que nem sabe, mas está quase prestes a ter uma doença autoimune e nem sabe. Então é uma coisa muito prevalente hoje em dia. É um assunto muito importante, tá? Aí algumas doenças aí, né? Esclerose lateral amiotrófica, osteoartrite. Osteoartrite é considerada uma doença autoimune, você sabia disso? Osteoartrite, aquela destruição das articulações. As neuropatias, nefropatias, Alzheimer, Parkinson, hoje se estuda como doenças autoimunes. Muitos estudos hoje falando que o Alzheimer é como se fosse um diabetes mellitus tipo 3, né, que está lesando o tecido cerebral. Então temos diabetes tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que é o que agride o sistema nervoso central. Tá? Hashimoto, artrite reumatoide, doença de Crohn, alopécia, aquelas alopécias, né, que dão no couro cabeludo. E a doença celíaca, tá? Então isso é bem bacana. Aí vamos falar um pouquinho mais na frente. Já falei disso, já falei do glúten, do açúcar. Uma curiosidade também que é interessante, falando dessa coisa da saúde intestinal, quando eu estava preparando esse material aqui para a live de vocês, é a questão dos partos cesarianos. Então, parto cesariana, o neném muitas vezes não tem contato com a flora vaginal do canal vaginal da mãe. E isso aumenta muito, que é a Prevotella, é uma bactéria que tem lá no canal vaginal. Aumenta muito o risco de doença de Crohn e artrite juvenil, que são doenças autoimunes. As crianças que nascem de parto normal não têm esse risco aumentado. Isso acontece com as crianças que nascem de parto cesariano. E aí, por saber disso, por esses estudos terem revelado essas relações, muitos obstetras hoje, apesar de fazer parto cesariana, às vezes já esfrega um pouco da mucosa vaginal da mãe na criança, para ela ter contato com essas bactérias, para diminuir. Então é uma conduta pelo menos melhor, né? Que dá para pelo menos contornar um pouco a situação. É claro que o parto normal tem todos os benefícios, mas às vezes não é possível. Então pelo menos tem como diminuir essa chance de não ter a exposição a essa bactéria, tá? Outros alimentos ricos em polifenóis, chá verde, tá? O resveratrol a gente já falou, chocolate amargo, os berries que eu não tinha falado, espinafre, couve, tá? Esse eu também não tinha falado. E aí você fala assim, mas quais carboidratos comer? Então tem os carboidratos certos. Pessoal, se você comer bolacha, se você comer pão, salgadinho, biscoito, esses carboidratos simples, quanto mais você come, mais você quer comer. É uma desgraça. Açúcar vicia. Então você tem que evitar esse tipo de carboidrato, tá? Nas gorduras saudáveis, sempre lembro, diminuir a carne vermelha, que eu falei. Outra categoria de alimentos que é bem interessante para a saúde intestinal são os alimentos fermentados. Alimentos fermentados ajudam brutalmente as bactérias do teu intestino. Muito. Quais são esses alimentos fermentados? O kefir, a kombucha, o kimchi, os chucrutes, né, que são os vegetais fermentados, tá? Tem até alguns molhos de soja sem nenhum glutamato, totalmente orgânico, fermentados. É interessante um pouco também. E qual é a capacidade desses alimentos fermentados? Retirar metais tóxicos do corpo. Estamos falando de alumínio, de chumbo, de cádmio, de mercúrio, tá? A intoxicação por metais pesados é brutal hoje em dia, pessoal. Se as pessoas fizessem mineralograma capilar, é um exame que eu peço
hoje para alguns pacientes, né? Na verdade, todo mundo deveria fazer, mas eu parto do pressuposto, às vezes, que entre pagar um exame, que às vezes é mais caro, e já começar o tratamento de metais pesados, melhor começar o tratamento de metais pesados. Tem alguns quelantes que a gente usa, né? Tanto por via oral quanto via endovenosa. Eu faço muita desintoxicação por via endovenosa, porque a via endovenosa acelera muito o processo. Como os ativos estão lá 100 vezes mais potentes na corrente sanguínea, você acelera esse processo de desintoxicação. E levando em consideração que o intestino das pessoas é ruim na absorção, está com disbiose, está com sintoma de leaky gut, intestino hiperpermeável, é muito interessante pensar em terapias endovenosas para fortalecer o fígado, o intestino, melhorar os antioxidantes, melhorar todos esses aspectos que a gente está falando das doenças autoimunes. Outro aspecto do tratamento que é importante, além dessa coisa da alimentação que a gente está falando aqui, consumir probióticos. Então os probióticos, pessoal, eu uso direto, tá, nos meus tratamentos. Por quê? Que tratar intestino tem que entrar em qualquer tratamento. Então o paciente vai fazer ciclos de probióticos. Às vezes algumas cepas específicas, às vezes muda depois de um tempo. Eu vou mostrar amanhã para vocês, eu vou publicar aqui no meu perfil. Tem uns exames hoje muito interessantes. Tem uma paciente minha, por exemplo, que ela tinha problema intestinal crônico. Ela fez um estudo genético do intestino. E aí esse estudo genético ele mostra todas as populações de bactérias que tem no intestino e quais estão faltando. Olha que incrível. Ele faz inclusive a sugestão de quais filos, de quais famílias de probióticos que você precisa ser mais agressivo na suplementação. Ou seja, uma suplementação super personalizada para aquela pessoa. Então a chance de resultado é muito maior. Mas a gente tem que modular esse intestino da pessoa, né, que tem esse risco da autoimunidade. Então, probióticos, os prebióticos, que são as fibras que nós não digerimos na nossa dieta, mas que são fundamentais para as bactérias do nosso intestino. A partir dessas metabolizações vão gerar ácidos gástricos de cadeia curta, butirato, propionato, butirato. E aí o que acontece? Isso dá combustível para os colonócitos, as células do nosso intestino, para que eles possam desempenhar as melhores funções possíveis, tá? Então, bem interessante. E que mais? Isso aqui não pode faltar num tratamento de doença autoimune. Vitamina D, né, pessoal? Nós temos um dos maiores pesquisadores de vitamina D do mundo, o Dr. Cícero Coimbra, de São Paulo. Ele é um cara reconhecido no mundo inteiro e aqui no Brasil ele é atacado porque ele é pesquisador da vitamina D. A indústria farmacêutica não quer que as pessoas entendam o potencial que uma vitamina D tem em tratar doenças autoimunes, né? Mas o Dr. Cícero vem publicando, tem muitos médicos que trabalham com esse modelo. A elevação dos níveis de vitamina D lá para o alto em pacientes bem escolhidos é fundamental para ele ter melhora sintomática, e melhora mesmo, tá, pessoal? É incrível a capacidade que a vitamina D tem de ser um regulador imunológico do nosso corpo, de conseguir fazer toda a defesa inata do nosso organismo, tá? Bem importante. Glutamina não pode faltar. Perguntas, pessoal. Tudo na caixinha, tem 12 perguntas. Eu vou responder todas. Fiquem tranquilos, tá? Eu vou responder todas as perguntas, mas bota na interrogação. Aqui na live é impossível ver quem escreveu. Água 9,5, alcalina, hexagonal com hidrogênio molecular. Fantástico, né? Eu amo essas tecnologias, né? Tudo que é de biohack, que ajude na nossa saúde, acho que a gente tem que usar, né? Então, biohack, hoje eu fiz uma live com a doutora Andréa Antonioli só sobre biohack. Biohack é isso, é usar tecnologia para me dar mais vitalidade, para eu ter mais produção, para eu ter mais longevidade, tá? Então é muito interessante. Ômega 3, já falei. Probióticos, zinco, carnosina, é um tipo de zinco que ajuda muito na reparo intestinal. E olha que interessante, nesse livro que eu estava vendo, colostro também, colostro humano, colostro de vaca, né? O colostro da vaca é a mesma estrutura química do colostro humano. Então ele pode sim ser usado também para reparo intestinal, tá? É bem interessante também essa conduta. Cuidado, pessoal. Uma coisa que detona o sistema imunológico. Excesso de medicamentos. As pessoas usam anti-inflamatórios sem critério, usam um monte de prazóis para o estômago, detona toda o pH do estômago, toda a tua digestão vai ficar alterada.
E aí vai chegar um monte de produto grande lá no intestino, vai gerar mais resposta imunológica. Então um simples omeprazol, que você usa aí há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, é um absurdo, né? Além dele fazer depressão de várias vitaminas e nutrientes, ele vai aumentar a chance de você ter uma doença autoimune, por um mecanismo, né, de atrapalhar a tua colonização bacteriana intestinal. Então o omeprazol é uma porcaria. Anti-inflamatórios, corticoides, pílulas anticoncepcionais, venenos para a flora intestinal, aumento do risco de doenças autoimunes. Todas as medicações químicas estranhas a seu corpo são perigosas, principalmente se elas são tomadas de forma contínua. Por isso, um tratamento bom, no meu ponto de vista, tem que levar em conta a desmedicalização. Nós precisamos fazer seu corpo voltar a funcionar de uma forma mais íntegra para a gente conseguir sacar fora os remédios que não são do seu corpo. O próprio corpo tem que ter seus remédios, não é mesmo? Mas para que isso aconteça, você tem que fazer o estilo de vida, tem que fazer as suplementações para que o corpo consiga fazer isso sozinho. Caso contrário, você fica na mão da indústria farmacêutica e na indústria da doença, e aí você vai ficar naquele preso ali, achando que aquilo ali é a realidade, tá? Cuidado com os cosméticos também, tá, pessoal? Nos cosméticos tem muita coisa ruim. A gente tem que cuidar com a qualidade dos cosméticos. O paciente vai lá na clínica, eu já oriento, ó, tal e tal marca de cosmético, é tudo orgânico, não tem metais pesados, né? Não tem alumínio, então a gente tem que sempre pensar nisso. Bom, vamos responder as perguntas. Então vamos lá, vou pegar a primeira aqui, lá atrás, tem 17 perguntas, vamos lá. A esclerodermia, lúpus e artrite tem cura ou um tratamento mais inovado? E por que dessas doenças? Bom, acho que ficou mais claro, né, Rodrigues, de que quais são os mecanismos. Eu expliquei aqui na live, né, todos os mecanismos envolvidos nessas doenças autoimunes. Existe, o que é? Você vai tratar a doença lá de uma forma convencional, mas em paralelo tem que fazer tudo isso que eu falei para você. Eu acrescentaria mais aqui a gestão emocional, eu falei de constelação, falei de dinâmicas emocionais, mindfulness, né, pessoal? Mindfulness é fantástico, ativa telomerase, ativa telômero no corpo, aumenta a longevidade, diminui o estresse oxidativo. Então tem várias coisas que você pode fazer do estilo de vida e de tratamentos para ajudar a combater essas doenças. O que não dá é ficar só tomando bomba achando que isso é o tratamento. É uma grande ignorância, tá? E depois dessa live, vocês não vão fazer isso. Vocês vão começar a questionar, tá, os tratamentos que vocês estão fazendo. Por favor, fala sobre a esclerodermia, lúpus, artrite. Minha filha com 19 anos deu tudo. Há 3 anos. Ó, então não dá para esgotar, já tem 3 doenças autoimunes. O que está acontecendo com essa pessoa? Uma pessoa para ter 3 doenças autoimunes, alguma coisa muito errada está acontecendo. Ela está sendo exposta ambientalmente a toxinas de maneira repetitiva. Então não adianta só tomar o tratamento para a doença se você não remover tudo isso que está acontecendo. E aí lembre sempre da dieta, dessas coisas que a gente falou aqui. Tire aqueles que eu falei ali. Vai ser muito importante, tá? Mas é claro, às vezes tem dinâmicas bem profundas de uma doença autoimune. Às vezes na constelação vem à tona, às vezes na consulta homeopática vem à tona. A homeopatia é fantástico também para ajudar em tratamento de doença autoimune, como um coadjuvante, não como só a homeopatia, mas dentro do contexto pode ajudar pra caramba, tá? Então assim, essa é a ideia. Vamos ver o que mais aqui. Esclerodermia é uma doença, né, do tecido conjuntivo. Vai perdendo o colágeno, vai perdendo a capacidade de flexibilidade. Você perguntou aqui do esclerodermia. Ou seja, tem anticorpo voltado para o colágeno. Então, como fazer o tratamento dessa doença? Além do tratamento convencional, tudo que eu falei aqui, tá? Selene perguntando, é possível cura da doença celíaca? Olha, Selene, cura da doença celíaca é muito difícil, porque a doença celíaca já foi um processo que se evoluiu, ela chegou já a destruir, né, o intestino não consegue dar conta, né? Então a pessoa sempre vai ter que restringir o glúten, tá? Não tem jeito, pessoal, tá? Mas o que você consegue dar para esse celíaco? Que ele tenha uma qualidade de vida, que ele tenha todos os nutrientes para ele ter um bom metabolismo. Eu faço muita terapia endovenosa para paciente celíaco, já que ele tem uma doença crônica do intestino, e é muito difícil de reverter esse processo, vamos dar as vitaminas via endovenosa, para não depender só da alimentação, do intestino que não está bom.
Então tem como melhorar muito a condição do paciente, tá? Você trabalha com construção também para o tratamento de doenças autoimunes? Sim, tudo isso que eu estou falando para você compõe uma estratégia, né? A gente tem uma estratégia diante de um paciente que vai com doença autoimune procurar o cuidado. A gente sabe o que a gente vai ter que agir, quais coisas a gente vai prescrever, a gente sabe mais ou menos que vai ter que ter um aspecto emocional, um aspecto da alimentação, um aspecto do estilo de vida, é tudo isso junto. A gente faz um programa de tratamento. Esse programa de tratamento, né, os pacientes que estão aqui me acompanhando na live, ele segue de 3 em 3 meses. Eu preciso acompanhar o paciente de 3 em 3 meses. Se o paciente não faz o programa de detoxificação, limpeza de fígado, de intestino, de nutracêuticos, de homeopatia, de uma série de coisas, não vai dar o resultado. O resultado vem com o tempo. Não adianta a pessoa ter uma ilusão, tendo uma doença autoimune, que vai tratar 3 meses e vai estar boa. Isso aí é tratamento para 1 ano e meio, tá? 1 ano e meio, 2. Ou seja, a cada 3 meses, nesses 2 anos, vamos ter que nos ver para a gente ir conduzindo esse processo. Você usa constelação também no tratamento das doenças autoimunes? Muito! A gente faz muito grupo, inclusive nesses grupos que eu faço aqui em Curitiba, eu sempre sugiro que alguns pacientes com doenças graves vão constelar. Tem até uma paciente minha na última vez que ela, infelizmente, ela está gestante e está com uma leucemia. Ela descobriu uma leucemia na gestação. Eu sugiro, vai constelar, porque o teu tema é sistêmico, né? Então, quando eu sinto na consulta que tem uma temática sistêmica, eu sempre sugiro a constelação. Não vou fazer só a constelação, vou fazer uma integração de tratamentos, tá? A Carol perguntando aqui, Luiz, perdi muito peso durante a amamentação, seguida de leucemia e não consigo ganhar de novo. Olha aí, ó, nem foi você que eu pensei, cara, outra pessoa e coincidiu, nada é à toa, né? E o que acontece aqui, né? Precisamos reabastecer você. O que poderia fazer para reforçar a alimentação? Primeiro tem que arrumar todo o intestino, tem que detoxificar, tem que fazer as suplementações. No teu caso, você está enfraquecida, perdeu massa muscular, perdeu massa magra, a gente faz a bioimpedância na clínica, viu que está assim, vai ter que entrar com protocolo injetável, vai ter que usar ozonioterapia. Ozônio é fantástico, pessoal, para controlar o estresse oxidativo aí. A gente tem uma enfermeira lá que é hipercapacitada para fazer ozônio, lá na clínica. Vai dar muito benefício, entendeu? Então você tem que entrar de vários lados. Corrigir a alimentação, melhorar o estilo de vida, pegar a parte emocional, fazer uma constelação. Aí não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Esse programa que eu estou falando, a gente dilui isso ao longo de 1 ano de tratamento. Vai ser um processão para a pessoa. E eu tenho certeza, os pacientes que fazem esse processo têm melhora. Se algum dos pacientes meus está aí, ó, coloca o relato aí para o pessoal ouvir, né, o quanto vocês melhoraram ao longo do tempo. Não foi uma coisa assim que apareceu do nada. Hoje o difícil é você explicar para as pessoas que elas vão melhorar, mas é que elas têm que fazer o que você está sugerindo e tem que ter continuidade. As pessoas fazem 2 consultas e já querem parar de consultar, elas acham que já tinha que ter resultado, é uma impaciência sistêmica na nossa sociedade. Então, uma das coisas que eu sempre bato, calma, teu corpo tem que voltar a bater numa outra batida. Vai tendo melhoras, mas isso vai se acumulando ao longo do tempo. Tá? Então, qualquer coisa à tua disposição, querida, vai ser um prazer poder te ajudar. Mas tem que sair desse aspecto de estar desnutrida. Desnutrida, como é que você vai enfrentar uma doença totalmente desnutrida? É complicado, né? A gente precisa te dar condições de enfrentar essa situação bem, tá? Acabou a lista de alimentos? Não, Alba, acho que eu coloquei aqui. A Alba é minha paciente, né? Também acompanha comigo aí. Coloquei várias listas. É só você rever depois a live, tá? A Gima Machado, terapeuta. Qual é o índice mínimo da vitamina D? A minha deu 22. 22 é muito baixo, querida. Muito baixo, absurdamente baixo, tá? 22 não te protege de nada. Você está totalmente vulnerável a uma autoimunidade. Teu guardião não está lá. Você está com 22 de vitamina D. Vamos pensar em 100% da população. Vamos pensar em metas acima de 70. Acima de 70. Os meus pacientes... Os pacientes que estão acompanhando comigo, nenhum, depois de 1 ano de tratamento, está com abaixo de 70. Tem que estar tudo acima de 70, tá? Onde encontra essa água, doutor? E perguntando se carne de porco pode. Carne de porco, gente, você sabe o que o porco comeu? Você sabe como é que o porco foi criado? Gente, vamos acordar. Eu botei uns vídeos aqui dos veganos. Eu não sou vegano, eu sou vegetariano. Mas vamos acordar para os processos produtivos. As pessoas comem sem pensar.
Vocês estão comendo bisteca de porco, mas não estão vendo o porco. Tem que ver o porco, o que o porco passou nesse processo. O tanto de agressão que esse bicho teve que passar, além de todo o estresse da morte, né? Mas vamos pensar o que ele comeu, como ele foi criado, a agressão ambiental, a poluição que gerou. Como é que você vai comer carne de porco? Eu digo assim, eu acho melhor ir migrando para um vegetarianismo. Eu respeito as pessoas que não conseguem, que precisam comer carne, mas não tem lógica hoje você ter que comer carne. A gente tem condições hoje, perfeitamente, tá? Só se for uma pessoa que não tem acesso a recursos, de comer de uma forma que você não precisa agredir o ambiente. Comer carne é agredir o ambiente, pessoal. A gente tem que ter noção da cadeia, tá? E não tem necessidade de comer carne todo dia. Você não tem dificuldade de ser vegetariano? Tudo bem. Coma carne 2 vezes na semana, que não seja carne vermelha. Daí come o porco, come um frango caipira, de preferência carne orgânica, que não tenha tanto poluente na carne, tá? Jennifer, doutor, estou perdida devido à sarcoidose. Ouço há anos que não devo suplementar com a vitamina D, pois... Olha, vou te dizer uma coisa, tem muito trabalho já com doença autoimune e vitamina D. Não vai no discurso convencional, o pessoal tem vitamina D fobia, né? Os médicos falam contra a vitamina D, mas nem sabem o que é um PTH, o que é um calciônico, nem sabem todos os trabalhos publicados sobre vitamina D e autoimunidade. Então, assim, infelizmente, a medicina hoje, pessoal, ela multiplica o conhecimento muito rápido e ninguém consegue acompanhar. E aí, começa a falar besteira. Eu não estudo uma área, eu começo a falar besteira. Então, você ouve de médicos aí que só tratam meia dúzia de doenças, hiperespecialistas, o cara quer se posicionar com outras coisas, o cara nem lê, nem estuda, não vê artigo científico. Vocês, se duvidar, sabem mais do que esse cara. Então, assim, com todo respeito aos colegas que são bons médicos, tem muitos bons médicos, mas vocês têm que deixar de sair desse discurso de que o negócio é ruim. Como assim? Vitamina D é essencial para várias funções. Vitamina D tem receptor em todas as células do corpo. Como é que um negócio desse vai estar baixo? Não pode estar baixo, tem que estar alto para fazer as sinalizações que são necessárias no corpo. Tá? Então saia dessa. Moro perto de uma empresa que solta fumaça com cheiro forte. Será que isso aconteceu com a minha filha? Sim, Jô. Isso aí, você tem que pensar em todos os poluentes ambientais. Hoje está difícil viver na cidade. Por que eu comprei essa usina de água? Sabe quanto poluente que tem na água? Tem mais de 160 químicos na água, pessoal. E tem nego tomando água de filtro de barro achando que está fazendo grande coisa. As pessoas ainda não despertaram. As pessoas tomam água mineral, que veio a 300, 500 quilômetros de distância tomando sol, jogando bisfenol na água e acha que está tudo bem, ninguém questiona nada. Então, explodir a doença autoimune, a agressão é o que não falta. Metais, pessoas tomam aqueles cafezinho de cápsula, jogam um monte de alumínio naquilo lá e toma, achando que está fazendo um grande negócio. Usa tudo de plástico, bota no micro-ondas. Tá louco, gente. Vocês têm que acordar. E aí, claro, a fumaça é um agressor externo. Pode sim, não só, mas isso também deve estar atrapalhando. Vamos ver o que mais. Gastrogel faz muito mal, minha filha toma direto, tem demais. Vitamina D lá, tá, vou perguntar de outras pessoas. Eu vi que várias pessoas perguntaram várias coisas. Pergunta dos stories, já respondi aqui sobre TSH, fiz um videozinho, curtam lá. A doença pode aparecer ou está adormecida e dependendo da situação aflora? Isso aí, quem me perguntou isso aí é exatamente, você pode ter uma predisposição genética. Aliás, vocês que são meus pacientes e vocês que são meus futuros pacientes, uma coisa que eu sugiro hoje, medicina personalizada, tá? Os painéis genéticos. Eu tenho um painel genético na clínica que eu modulei para tudo que é mais importante. O paciente faz uma vez só. E o que você vai ter no painel genético? Você vai saber todas as suas predisposições de várias doenças, de várias partes do seu metabolismo que não funcionam muito bem e outras que funcionam bem. Portanto, usar a genética a nosso favor hoje na medicina é mandatório, pessoal. Medicina do futuro tem que incluir o estudo genético. Por quê, doutor? Porque se eu souber a sua predisposição, eu posso agir antes. Eu consigo tomar atitudes preventivas frente a uma parte do seu metabolismo que é ruim. Entendeu por quê? Então eu não preciso esperar você ficar bichado e ter doença. Eu posso agir 20 anos antes de você ter a doença. Que é a história do coração.
Eu não preciso esperar você ter aterosclerose e infartar. Eu posso tratar a tua aterosclerose muito antes de você ter um bloqueio. Entendeu a utilidade do painel genético? Então é isso, tem lá o gene e tem a agressão do ambiente e tem a flora intestinal que tá uma porcaria. Se tiver os três juntos, doença autoimune. Se tiver só predisposição genética, não tem agressão, não tem intestino permeável, silêncio. Silêncio. Não tem o gene, mas tem um monte de agressão, tem um monte de intestino impermeável, risco. Mesmo que eu não tenha o gene, posso desencadear algum outro processo. Tá? Mas quando tem os três, muito mais forte. Perguntaram, né, se ela é genética ou não. Bom, respondi todas as perguntas, pessoal. Queridos do céu, estamos aqui já 1h40 dessa live. Mas eu sabia que essa live não ia ter como ser curta, tá? É uma live que merece, é um tema muito profundo, né? Então, ó, live maravilhosa, Bianca, obrigado por compartilhar esse conhecimento, obrigado, querida. Obrigado por vocês estarem aqui, a Bárbara entrou também, Bárbara sempre na força aí. Séries, Luiz, sugere onde comprar esse filtro de água e onde usa, por favor. Pessoal, quem quer saber da usina de água, manda um direct para mim. Eu não posso falar de marca aqui na nossa live, mas eu passo para vocês o contato do distribuidor. Vocês vão lá e fazem uma apresentação, invistam nesse negócio da água, compra orgânico. Por que as pessoas acham que tudo é caro? Quando você fala de saúde, todo mundo acha que é caro. Mas daí, pô, o que adianta economizar dinheiro e depois você tá com fibromialgia, você tá com um monte de doença autoimune, tá com câncer? Para que adiantou economizar o dinheiro? Tem que fazer tudo o que é possível para evitar. E aí a usina de água é sim um elemento essencial. Eu fiz uma live, pessoal, tá aqui, é só vocês verem aqui no meu feed. Tem uma live só sobre os benefícios da água alcalina. Vocês têm que ver lá, por favor. Meu canal do YouTube, por favor, quem está nessa live, se inscreva lá. A gente faz um material de qualidade. Qual é a intenção desse material? É instrumentalizar vocês. Vocês têm que ter... a gente tem um papel educativo como médico. A gente quer que vocês saiam mais empoderados, vocês tenham mais saúde. Mesmo que vocês não sejam meus pacientes, eu quero que vocês fiquem bem, que vocês estejam acompanhando aqui, tá? Então essa é a ideia. Vamos ver aqui. Mas fizesse outra sobre esse assunto. Poxa, depois de tudo isso, ó, você gostou mesmo, hein? Depois de 1h40 falando de autoimunidade, você quer me ouvir mais? Você não cansou da minha voz? Meu Deus do céu, hein? Maravilha, ali sempre aqui nas lives, né, pessoal? Fibromialgia. Alguém perguntou de fibromialgia, eu vou falar de fibromialgia, já que me perguntaram tanto. Ó, a Bárbara, mês que vem vou comprar minha usina de água. Maravilha, ó. A Bárbara aí é da agência que faz o meu trabalho. Aliás, pessoal, vocês querem acompanhar uma pessoa que é de competência, que trabalha assim com marketing digital, com competência, sigam a Bárbara. Ela tá aqui, ó, Bárbara Maziero. É ela que faz as minhas redes, né? Que faz todo o meu material. Então vocês podem conhecer o trabalho dela. Fantástico, a Pipe, né? A empresa é a Pipe. Sempre indico para muitas pessoas que procuram esse marketing digital, tá? Fibromialgia. Fibromialgia é o seguinte, pessoal, é uma conjunção de fatores, mas existe sim intolerâncias alimentares na fibromialgia que já estão se acumulando há muito tempo e a pessoa começa a ter muita dor no corpo. Só que isso tem a ver com intoxicações, tá? Sempre uma pessoa fibromialgica está cheia de metais, é muito comum você ter que fazer detoxicação, quelação dos metais para tentar eliminar o que está atrapalhando o corpo a funcionar. E é quase 100% dos pacientes fibromiálgicos existe uma deficiência hormonal fundamental. Vocês sabem qual é o hormônio que está diminuído, está lá no pé nas pessoas que têm fibromialgia. Sempre que eu faço a modulação desse hormônio, aos poucos as pessoas vão saindo da dor crônica. É fantástico ver o resultado da suplementação desse hormônio. Vocês sabem qual é? É o cortisol, pessoal. Pessoas com fibromialgia têm cortisol extremamente baixo. E por ter esse cortisol extremamente baixo, a pessoa sente dor. O cortisol faz a gente ficar com energia, faz a gente ficar sem tanta dor. O cortisol que é produzido no nosso corpo. Então essa pessoa precisa voltar a ter uma suplementação de cortisol, precisa voltar a estimular essas adrenais a funcionar. Na verdade, o fibromialgia é um tratamento aí de 2, 3 anos para ficar bem bom, né? Mas a cada momento, a cada dia que passa, vai melhorando. E outra,
mulheres com fibromialgia, que é o padrão mais comum, né? Mulheres têm muito mais fibromialgia que homens, tá? Existe um padrão mental que não ajuda. A pessoa com fibromialgia muitas vezes tem ganhos secundários com a dor. A pessoa tem dificuldade de abrir mão da dor. Sabe como é que é? Tô ruim, mas é difícil de largar a mão disso, porque isso faz parte de mim, isso é a minha construção enquanto identidade, enquanto pessoa, enquanto ser humano. É triste, mas é assim, pessoal. Então, quando a gente vai constelar, usar na constelação de fibromialgia, por exemplo, de pacientes que têm fibromialgia, nós vemos dinâmicas ali difíceis, que a pessoa está agarrada na doença, ela não quer desgrudar da doença. A doença faz parte dela, ela nem se permite muitas vezes mudar. Portanto, o tratamento também tem que pegar nessa camada. Não adianta fazer tudo bonitinho, suplementação e tal, se a pessoa não mudar, não girar uma chavinha na percepção da realidade que ela tem, e aí o remédio homeopático faz isso. Quando eu dou uma homeopatia, a homeopatia age nesse nível de percepção da realidade das coisas. Então, quando eu consigo girar essa chave, pum, comando central, tudo melhora. Por isso que a homeopatia é fantástico o resultado com doenças autoimunes, tá? Eu uso homeopatia em todos os tratamentos de doenças autoimunes, para todo paciente, né? A homeopatia é bom para todo mundo, seja para tratar ou seja para prevenir. Mas a homeopatia, se você acerta bem o medicamento que consegue fazer esse giro de chave interno, tudo melhora, muito rápido, às vezes mais rápido do que remédio comum, tá? Às vezes as pessoas falam, a homeopatia é devagar, a homeopatia é lenta, é nada. Quando você acerta bem o remédio, tudo acontece. É muito fabuloso. Tem vários vídeos no meu canal do YouTube em que eu conto casos clínicos de homeopatia. Confiram lá. Tem uns casos maravilhosos, lindos, tá? Jennifer, gratidão, que Deus abençoe sempre sua vida, doutor. Obrigado você, querida, por ter ficado até esse horário aqui, né? Desejo consultar, tal. Ó, pessoal, eu tenho o maior prazer de ajudar quem quer que me procure. É claro que eu gosto muito, prefiro as consultas presenciais, tá? Mas se vocês quiserem e são de outros estados, vocês podem consultar comigo, telemedicina. Eu vou ter o maior prazer de poder ajudar vocês. Infelizmente, esse olhar que eu trouxe para vocês hoje, e não é à toa porque vocês estão aqui, as 30 e poucas pessoas que estão me acompanhando desde o começo, não é à toa porque vocês entenderam que isso que eu estou trazendo para vocês aqui, infelizmente ainda é raro. São coisas, olhares que os médicos não têm. São coisas que estão começando. Eu torço verdadeiramente para que a medicina se abra para todas essas dimensões que a gente está aqui colocando. E vocês estarem aqui ajuda nesse processo. Vocês compartilharem esses materiais ajuda também. Compartilha essa live, manda para o WhatsApp aí, para as listas. Faça as pessoas entenderem também esses processos. Não é porque sou eu, poderia ser qualquer colega que eu trago aqui às vezes, em lives, mas é importante que essa informação circule, que nem a gente viu ali uma besteira hoje, essa semana, sendo publicada de que jejum intermitente é perigoso. Gente, jejum intermitente é uma coisa ancestral, né? E foi publicado numa revista de peso, um jornal de peso. Então assim, a gente tem que abrir o olho, cuidar das informações de onde a gente está tirando, sempre confie mais nos médicos que estão aqui, nos profissionais da saúde, que têm informação, né? Hoje em dia a gente tem esse recurso, é informação direta da fonte. Então aproveitem isso, né? E eu tenho a gratidão de vocês terem ficado comigo aqui até esse horário, tá? Gratidão mesmo, tá? E eu não consegui talvez responder todas as perguntas, mas a gente vai, eu sempre abro aquelas caixinhas de pergunta, vocês viram, né? Sempre boto a caixinha de pergunta, coloca uma pergunta lá, vou ter o maior prazer de te responder. Eu gosto de interagir com vocês, entendeu? Então assim, a gente pode fazer um bom trabalho juntos aqui, e quanto mais perguntas pessoais, mais eu gosto. Porque a pessoa está se expondo, ela quer realmente uma melhora, né? Não quer só ficar sabendo teoricamente, tá bom? Então, bom descanso a todos. Já está elevado aqui, ó, quase 9 horas, mas foi muito legal fazer essa live com vocês. Fico grato aqui do tempo que a gente ficou junto e espero que tenha sido útil. Essa live vai ficar aqui gravada no Instagram. Lembre de baixar o e-book agora. Vou fechar a live. Vai lá na link da minha bio, baixa o e-book de vitaminas e sais minerais. Vai ter várias informações, tem mais materiais que a gente está programando daqui para frente, super bacanas. Então assim, esteja lá nos meus leads, né, na nossa base de e-mails, para você poder receber esses materiais, tá bom? Então fiquem bem, bom descanso, gratidão a todos e se protejam.